Boa noite, pessoal! Tudo bem? Chegamos hoje na nossa live de número 10. Bem-vindos! Tudo bem? Vamos receber a jornalista Edilene Lopes. Ela que é repórter da Rádio Itatiaia, tem a coluna Em Cima do Fato e também é apresentadora do podcast Abrindo o Jogo. E vai falar um pouquinho dos bastidores da política pra gente, política mineira, política nacional. Ela que conhece tudo, já até entrou aí a nossa convidada. Maravilha, deixa eu já chamar ela aqui, ó. Tô aguardando aí. Muito bem. Nossa, que isso, hein? Toda Saindo da preparada vibe para home nossa... office. Toda preparada para nossa live. Até Bem-vinda, tomei tudo banho hoje, bem? Luiz. Obrigada, É? tudo. Aposto que tá de chinelo. De short, chinelo. Tá Tô assim, vendo? Eu descalço, também. na verdade. Home office, né, Ótimo. Luiz? Isso mesmo, tá certíssima. Oi, Edilene, obrigado por ter topado, viu? Fiquei tão feliz de você ter topado. E sabe o que foi o mais engraçado? A gente marcou, tem uns 15 dias, uns 10 dias, sei lá, que a gente marcou essa live. E hoje é dia do jornalista. Olha que coisa louca. A gente não marcou sabendo. Eu achei o máximo. Então, super parabéns para você. Eu também sou jornalista, mas não honra a classe como você honra. Então, meus parabéns por honrar tão bem a classe de jornalistas aí. Muito bacana. Oh, meu Deus, obrigada, Luiz. É claro que honra e honra muito. É um prazer para mim, uma honra ser sua contemporânea. É muito importante isso a gente ver que na nossa geração a gente teve tantos jornalistas dedicados, compromissados com a comunicação de forma geral, né? Porque, na verdade, é uma missão, uma profissão que exige bastante dedicação. Quem conhece os bastidores sabe. Então, uma honra. E quando você marcou no dia 7, eu achei que você sabia que era dia do jornalista, estava ligando, Juro uma por coisa tão... Deus, juro por Deus que eu não sabia. Quer dizer, eu sabia, mas não lembrava, né? Enfim, mas fiquei muito feliz dessa ótima coincidência. E eu acho tão engraçado quando as pessoas falam assim: ah, eu conheço fulano, tem 20 anos, 15 anos. E eu estava fazendo a conta, doutora Edilene, e a gente se conhece há mais ou menos isso, né? Que loucura. O tempo passa muito rápido, né? Passa rápido, a gente se conhece desde quando a gente nasceu, uns 20 anos. Maravilhosa. Ô, gente, falei aqui da Edilene e vocês, por favor, fiquem à vontade de mandar perguntas e comentários para ela. Os comentários vocês façam aqui embaixo, as perguntas têm uma... Ao lado dos comentários tem um ponto de interrogação aqui que vocês fiquem super à vontade, viu? Eu vou começar com uma pergunta que eu tenho muita curiosidade de fazer, que é o seguinte, né? A gente está chegando hoje à live de número 10, conversamos com médicos, psicólogos, conversamos com pessoas do mercado, pessoas de consultorias organizacionais, tentando dar uma visão realista, otimista, enfim, dar uma visão um pouco diferente do que a gente tem ouvido aí em relação aos veículos como um todo. É claro que muito do que você vai trazer aqui para a gente, você já noticia no seu dia a dia da Itatiaia, mas sempre de uma maneira hoje mais leve, né? Onde as pessoas podem participar um pouco mais. E assim, a gente vive, né, um caos de saúde pública, né? Eu nunca imaginei que eu estaria, já estou no 21º, 22º dia de isolamento. Nunca imaginei que eu viveria algo parecido. E isso certamente vai gerar uma crise econômica, né? Já está gerando, né, muitos comércios fechados, shoppings, muitas empresas paradas, enfim. Mas no meio disso tudo, Edilene, que eu acho que os políticos tinham que estar alinhados, juntos na resolução do problema, né? Com um discurso único, a gente vê, na verdade, uma briga política, um desalinhamento. A gente vê, às vezes, mais notícias da questão do Bolsonaro com Mandetta, do Zema com Calil, do que propriamente o que está sendo feito
para combater o coronavírus, ou quais medidas econômicas práticas estão sendo feitas para poder resolver os problemas que virão por aí. E aí, me conta o que está acontecendo nesses bastidores. Conta para o pessoal aí, né? Ô, Luíde, a política ela é fundamental na nossa vida, mas ela é sempre muito complexa, né? Se a gente pensar a questão aqui, Belo Horizonte, Minas Gerais, nós tivemos o prefeito Alexandre Calil saindo na frente em relação ao decreto que determina o isolamento, que nesse momento é fundamental. Logo em seguida, vimos também o governador Romeu Zema mais ou menos na mesma linha, embora o prefeito um pouco mais rígido, esse dilema que os chefes do executivo vivem, na verdade, de preconizar o isolamento social, que é o que determina a Organização Mundial de Saúde, até que as estruturas sejam montadas para que se tenha leitos suficientes para o número de pessoas infectadas, e a pressão do setor econômico, que a gente sabe que esses governantes eles sofrem, porque quando a economia vai mal, a política também vai mal. Então, uma preocupação nesse sentido, aqueles setores econômicos, principalmente, que apoiaram esses políticos, eles pressionam de forma específica no momento como esse. E a gente não pode generalizar, porque a gente tem visto também parte do empresariado muito sensível com essa causa, porque quem tem noção do que representa essa pandemia de coronavírus, sabe que o isolamento social, embora ele seja uma medida drástica nesse momento, porque o impacto é fortíssimo na economia, ele é fundamental. E por que o isolamento ele é fundamental? A gente sabe que as pessoas todas se contaminarem ao mesmo tempo, já que esse vírus se dissemina de forma muito rápida, o sistema de saúde pública não suporta. E se não suporta em países da Europa, se não suporta nos Estados Unidos, que dirá aqui no Brasil? E a gente vê que tem muitos políticos que, ao longo do tempo, vêm degradando o sistema único de saúde, muitos defendem até um estado muito mínimo. Se não fosse o SUS, nós não daríamos conta de enfrentar essa pandemia. E se o SUS fosse mais forte, talvez as medidas pudessem ser flexibilizadas mais rápido, porque o sistema suportaria atender mais pessoas ao mesmo tempo. Então, essa pandemia, ela traz para a gente essa reflexão. Há uma necessidade de fortalecimento do SUS, independente de que corrente ideológica esteja político. Aquele que defende um Estado menor, tudo bem, mas o SUS ele é básico, ele deve ser ampliado. E a saúde suplementar, que são os planos de saúde, dependem do SUS, porque o SUS fica com a maior parte da demanda e fica com a pior parte também. Então, se o SUS não for forte, nem o sistema suplementar suporta. Então, esse é um debate. Em relação à política, a gente vê muito aqui nos bastidores a questão Calil-Zema. 2022, muito se sabe que o Calil é um potencial candidato ao governo do Estado, embora ele não fale nisso, porque a próxima eleição, inclusive para a prefeitura, ele vai concorrer, e o governador Romeu Zema já demonstrou vontade de também disputar o cargo novamente. A gente tem aí dois grupos, duas correntes completamente diferentes. Então, em qualquer debate, obviamente, o pano de fundo, esse pano de fundo da política, é óbvio que ele pode ter a ver com a eleição. O Zema nega, o Calil nega, ambos fazem um discurso político de que, no momento, a prioridade é o combate à pandemia, e eu acredito mesmo que seja a prioridade de todos, mas tem sempre aquela linha política. Alguém implica aqui, alguém implica ali, um defende uma parte, outro defende outra parte, e isso também é no cenário federal. Quando a gente pensa o Bolsonaro, por exemplo, por que o Bolsonaro não demitiu o Mandetta, embora ele sofra uma pressão da equipe econômica do governo para tomar medidas de flexibilização? Porque o Mandetta está com a popularidade muito alta, tem sido um ministro muito sensato, embora vários médicos que defendam o SUS critiquem as posturas anteriores dele em relação ao próprio Sistema Único de Saúde, mas nessa hora está fazendo jus ao juramento dele, está sendo sensato, sabe que é fundamental o isolamento e está fazendo essa defesa. Por mais que isso contrarie o presidente, demitir o Mandetta é uma perda de capital político para o Bolsonaro. Muitos dos eleitores dele, inclusive, ficariam contra ele. Então, nesse momento, ele é praticamente obrigada a engolir o ministro Mandetta, porque a demissão dele poderia provocar uma crise no governo no meio de uma pandemia como essa. Que coisa doida, né, gente? É muita coisa acontecendo. Vamos falar primeiro, você já citou um pouco da realidade Calil-Zema. Como você que está acompanhando tão de perto, né, e a gente está chegando aí em eleições municipais, eu quero que você até fale sobre isso, você acredita que vai haver algum tipo de adiamento dessas eleições? Vamos falar em relação a isso. O que você imagina que possa acontecer? Olha, inclusive, eu acredito... a Mari Pinheiro está perguntando exatamente isso. Edilene, em meio a essa pandemia, existe fôlego para a eleição esse ano?
Mari Luiz, se vocês perguntarem para mim, Edilene, na minha avaliação, que não sou política, não tenho interesse nenhum nisso, sou parte da população que quer ver o Brasil se recuperar bem, sair dessa pandemia, e só isso, eu acredito que a gente não tenha clima e nem condições sanitárias para fazer uma eleição em outubro, porque os prazos que precedem a eleição pressupõem aglomeração, inclusive movimentos de partidos, inclusive campanha política em loco, uma série de movimentações que seriam impossíveis nos próximos meses, já que tem um estudo do CDPLAR, que é o Centro de Desenvolvimento e Planejamento aqui da Faculdade de Economia da UFMG, que fala que o pico da curva vai ser entre 6 de maio e dia 25 de maio, e que só no início de julho seria o momento ideal para a flexibilização. A gente sabe que a flexibilização vai ocorrer antes disso, mas de toda forma, por mais que os políticos não respeitem o que eles estão dizendo, o risco está aí. Quanto mais formos para as ruas antes, maior vai ser a contaminação do número de pessoas. Então, eu penso que o seguro seria adiar a eleição pelo menos por um tempo. Só que aí a gente tem muitos interesses envolvidos. Quem tem mandato quer a prorrogação, principalmente até 2022, porque tem muita gente que defende a unificação das eleições. No entanto, os deputados federais, muitos deles são candidatos a prefeito, e são eles que votam essa matéria, eles não querem essa alteração toda do prazo, eles querem uma adiação no máximo até o mês de dezembro. Então, essa é uma conversa diária em Brasília, eu converso todos os dias com vários deputados federais, de várias matizes ideológicas, de Minas Gerais e de outros estados também, e eles são unânimes em dizer que o clima lá não é para adiamento de eleição. E se tiver adiamento, a eleição no máximo até dezembro, 2 meses só, e aí 2022, isso é uma realidade impensada, embora tenha até parlamentar aqui de Minas Gerais, o Aécio Neves, propôs um projeto de adiamento das eleições mais para frente. Mas esse não é um consenso, não é uma proposta de unanimidade hoje na Câmara Federal, é um assunto, inclusive, de conflito no momento. É interessante. Realmente, se juntasse, né, todas as eleições, eu imagino que a redução de custo, de fundo partidário, da própria eleição, porque você paralisa um pouco, né, 3, 4 meses antes da eleição, o Congresso, o Senado, eles não ficam ali tão envolvidos, né, nas eleições, eles ficam mais envolvidos, exatamente o que você comentou, nas eleições municipais, de deputados federais e estaduais que querem ser prefeitos nas suas cidades, né, nas cidades que eles têm uma liderança maior, e depois, logo 2 anos depois, você já tem governador e outras eleições, enfim, eu acho a unificação muito interessante. Inclusive o Claudinei aqui, unificação das eleições agora seria casuísmo. A Aécio está longe de ser consenso. Gente, não vamos eu e a Edilene não vamos entrar nas questões de A ou B, senão nós não vamos sair da discussão aqui hoje. Nosso objetivo é tentar trazer o maior número de fatos possíveis e vocês comentando e perguntando, né? Mas fiquem à vontade. Claudinei Dulin foi candidato ao governo de Minas na última eleição que o governador Romeu Zema levou. Ele foi candidato pelo Avante, então essa participação dele é porque ele fica de olho em tudo aí na política, né, Claudinei? Sempre acompanhando. Pode acompanhar, pode falar, né, Luiz? Está liberado. Nós que não vamos entrar falar o que você quiser. Não precisa pedir desculpa, não, Claudinei. Fique super à vontade. E antes aí entrou o Luiz Gustavo, que é inclusive um assessor parlamentar, trabalhou na Assembleia Legislativa, já foi secretário de governo, e ele está falando aí que as eleições, o presidente do TSE, ele defende que elas sejam adiadas para dezembro. Realmente, ele demonstrou esse posicionamento. E aí, lembrando que se as eleições forem adiadas, o prazo para filiação e para a troca de partido, ele terminou no último dia 4 de abril, que são exatos 6 meses antes da eleição. Então, se a eleição for para dezembro, se tem mais 2 meses aí para que as pessoas possam se filiar, e aí porque aí acompanha o calendário eleitoral, muda a data da eleição e a data de filiação sobe para 6 meses antes. E a gente vai ver mais uma confusãozinha aí, Luiz, porque as chapas já estão prontas e os partidos consideram que tudo está certo, que tem uma chapa perfeita, quem se candidata se sente confortável naquela chapa, então podem vir mais concorrentes, inclusive internos para os partidos, tem essa preocupação. Na semana passada a gente acompanhou uma movimentação aí de vários prefeitos aqui de Minas Gerais, renunciando na sexta-feira e alegando motivo de saúde. Óbvio que vários deles têm problema de saúde de fato, mas a gente tem que sempre fazer uma leitura de acordo com as regras eleitorais. Aqueles prefeitos que já têm 2 mandatos não podem se candidatar mais ao mesmo cargo. Se eles quiserem se candidatar a vereador ocupando outro cargo público como de prefeito, tem que haver a desincompatibilização 6 meses antes. Então, eles desistem de alguns meses de prefeitura até o mês de dezembro e podem concorrer como vereadores. Então, tem esse pano de fundo aí que prefeito que está no 2º mandato e renunciou antes,
no prazo da filiação eleitoral, porque às vezes tem algum interesse de disputar como vereador, porque como prefeito não vai poder mais e tem medo de ficar sem mandato nos próximos anos, né? Político de carreira, Luiz. É minha preocupação em relação a isso. Adriano Sampaio, eu concordo com a unificação das eleições. O Luiz Gustavo, unificação das eleições é antidemocrático. Todo mundo sai de casa para votar no executivo. E a Mari Pinheiro, eu sou a favor, como o Eduardo Costa defende. Eleição de 4 em 4 anos, tudo junto. Assim o gasto seria menor. De fato, o gasto seria menor e tem um motivo, né, para muitos políticos não quererem, né, Luiz? Na verdade, não precisa se gastar tanto com eleições como se gasta hoje. Poderiam ser muito mais baratas. De onde vem esse dinheiro? Para quem vai esse dinheiro? Por que se gasta tanto? Isso, inclusive, tira a possibilidade de pessoas que têm plenas condições intelectuais ou de trabalho com as próprias comunidades de concorrer, porque elas concorrem com quem tem muito dinheiro. Quem tem dinheiro contrata gente para trabalhar na campanha e aqueles contratados acabam votando e a família inteira vota. Fala-se que hoje não tem mais compra de voto cabresto. Claro que tem, isso continua existindo como nunca. Então, quanto mais dinheiro tem uma eleição, maior a probabilidade de um candidato totalmente desconhecido, que veio de um lugar abastado, que já tem dinheiro, que tem parente político, ganhar a eleição. E isso exclui muitas pessoas que não têm esses recursos, né? Então, o que deixa a eleição antidemocrática, muitas vezes, está condicionado ao dinheiro que se tem para investir nas campanhas, que diminui a possibilidade de muita gente participar. E ninguém está interessado em diminuir esse dinheiro, né? Ninguém, eu digo aqueles envolvidos no processo, muitos deles, porque se quisessem, poderiam reduzir essa quantidade de recursos, né? E a eleição de 4 em 4 anos, de fato, ela reduz a quantidade de recursos. Pensando por essa ótica, seria possível defender essa proposta. O Luiz Gustavo, ele continuou aqui o comentário dele, interessante. Imagina a pouca força do vereador numa eleição unificada. Realmente você vai ter um problema na unificação, mas depois de um tempo eu acho que isso se soluciona. Mas é um bom argumento aqui colocado por várias pessoas. Vou botar meu óculos para eu ler o comentário do Riane, que eu sou ceguinha, tô fingindo aqui que enxerga para ficar mais bonita, mas é tudo mentira minha. Não enxerga não. Ele está falando aqui, ó, Edilene, para se alterar a eleição, seja ela um dia ou uma semana, precisa mudar o escopo legal todo. Lei dos partidos políticos, lei das eleições gerais, Constituição Federal. Interessante. É isso mesmo, é aquilo que eu digo, porque altera uma série de outras leis que estão atreladas, né? Inclusive, essa mudança, ela tem que acontecer porque altera a Constituição, né? Então, por isso a necessidade de uma aprovação do Congresso Nacional, uma discussão de uma lei mãe, uma lei maior, para depois alterar outras legislações que estão alteradas. De fato, é muito complexo. Muita gente acredita, inclusive, que não vai ocorrer, né? Aquilo que a gente disse, e se ocorrer por um prazo menor. Verdade. E vários dos que estão lá entre os votantes são contrários a essa ideia. Gustavo Bentes, Gustavo é pré-candidato a vereador em Belo Horizonte. Ó. Temos que acabar com os políticos de carreira e renovar a política brasileira. Coragem para se candidatar quem quer servir o Estado, não se servir do Estado. Muito interessante. Edilene, vamos focar um pouquinho em BH. Belo Horizonte, né? Muitos dos nossos seguidores são de Belo Horizonte, nós moramos em Belo Horizonte. A gente está chegando aí ao final do primeiro mandato, né? Ou do mandato do prefeito Alexandre Calil. Você que acompanhou de perto esses quase 4 anos, como que se avalia, né? A eleição do Calil, ela já foi uma das primeiras eleições onde pessoas que não eram políticas bateram muito nos políticos, mas no final das contas vira político e tem que seguir um pouco a regra do jogo, né? O que você viu aí em relação a esse primeiro mandato, esse mandato do Alexandre Calil? Olha, eu acredito que essa história do outsider, aquele que vem de fora da política, se apresenta como um não político e acaba sendo eleito, na verdade, ela é mais no discurso, né? Não existe o não político. E isso é um discurso também. Todos os que vêm de fora da política dizem, eu não sou político, eu vim de outra área, é óbvio que é político e faz política como todos os outros políticos fazem, embora alguns apresentem propostas um pouco diferenciadas. A gente viu acontecer aqui no governo de Minas que o governador Romeu Zema, e a gente noticiou isso, né? Porque nós acompanhamos par e passo, a gente faz essa cobertura na imprensa inteira que cobre política, que ele passou meio ano desmentindo promessas que ele havia feito na campanha, que eram coisas inexequíveis. Inclusive, numa entrevista que ele deu para a gente numa sabatina,
um pouco antes do segundo turno, ele falou que o Partido Novo fez um plano para todos os estados, que era um plano geral, e quando ele falava em privatização de Copasa e da CEMIG, não sabia que, por exemplo, para privatizar a CEMIG aqui em Minas Gerais, teria que alterar a Constituição do estado, ou então fazer o que a Constituição manda, que é uma consulta popular antes de se privatizar a Companhia de Energia Elétrica. Ou seja, estavam fazendo política, eram novatos de fato, mas não eram não políticos. Não tem como ter não político entrando nesse jogo. Então, isso é muito de um discurso, e se esse discurso ele é muito ferrenho, ele acaba tendo que ser desmentido lá na frente, porque na hora de fazer, percebe-se que há uma série de regras que têm que ser cumpridas. Não é nem fazer jogo sujo de política, nada, não, porque tem as regras. Então, eu acho que no fim das contas, todos esses que se apresentam como não políticos fazem um discurso agradável, porque no Brasil o político tem a imagem queimada, que ficou pior ainda nos últimos anos, principalmente com a Operação Lava Jato, que trouxe à tona muitos erros, muita corrupção, mas que também não era nada novo, nem nada de momento, que vinha ocorrendo, é endêmico na política mineira, isso ocorre há muitos anos, né? A corrupção, ela faz parte, infelizmente, de muito do fazer político, e aí os políticos ficaram com a imagem queimada, então o jeito de agradar o eleitorado é falar que não é político, só que todo mundo... Ninguém é bobo, e agora as pessoas estão aprendendo que aqueles que dizem que não são políticos sim. Nessa lógica, cada um faz o trabalho de forma diferente. O Zema faz uma aposta, o prefeito Alexandre Calil faz a outra aposta, a gestão dele tem sido, de acordo com as últimas pesquisas, relativamente bem avaliada, ele é um candidato forte à reeleição para a prefeitura de Belo Horizonte. Tem outros possíveis candidatos, fala-se, por exemplo, Mauro Tramonte, que é o deputado estadual mais votado da história de Minas Gerais, com 500 mil de votos, se juntar todos os votos da Assembleia, ele é o deputado que teve mais votos que quase todo mundo junto. Ele seria um candidato forte à prefeitura de Belo Horizonte. Ele, a princípio, não tem falado sobre isso, mas acredito que não disputaria a eleição. O Matheus Simões, que é o candidato do Partido Novo, também vem com esse discurso forte, e que fez um mandato até provocativo na Assembleia, na Câmara dos Vereadores aqui em Belo Horizonte, né? Levando adiante, por exemplo, discursos ferrenhos de cassação de vereadores, como foi no processo do próprio vereador Wellington Magalhães. É um candidato que disputaria pelo Partido Novo, que diz que faria até prévias entre ele e um outro aprovado, porque eles afirmam fazerem um processo seletivo. Então, teria ele, o Rodrigo Paiva, que hoje é o presidente da Prodente, mas ele desistiu da candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte porque assumiu a Secretaria-Geral do governo, então ele nem se incompatibilizou, vai continuar secretário. Então, a gente tem aí de claro nesse cenário o prefeito Alexandre Calil, tem um deputado estadual, professor Wendel, mas a gente tem que lembrar também que muitos parlamentares afirmam que serão candidatos a prefeito porque isso torna o nome deles mais conhecido, não necessariamente porque eles têm vontade de ser candidato, é porque isso acaba sendo um marketing também. Eles Claro. participando do pleito, eles estão ali na mídia falando, apresentando suas propostas. Quem realmente deve disputar a prefeitura de Belo Horizonte contra o prefeito Alexandre Calil é o deputado João Vitor Xavier, que saiu do PSDB, foi para o Cidadania, então deve ser um dos concorrentes. Mas, a princípio, o que as pesquisas mostram é ainda o prefeito Alexandre Calil na frente nessa disputa que está próxima, se não for adiado. Muito interessante. Eu ia fazer alguns comentários, porque tem que tomar cuidado com os comentários políticos. Pano para manga. Oi? Pano para manga que dá. Pano para manga. Complicado. Que interessante, viu, Edilene? Você colocou de maneira tão clara para a gente, né? Porque a gente fica vendo essas costuras. Ah, o Tramonte vai sair, não vai... Mas você tá ali no dia a dia, você tá vendo que é difícil, né? Eu realmente tenho ouvido muito o João Vitor, né? E aí eu tenho visto que ele tá realmente bem interessado em ir contra o Calil, né? Eu acho que já tem, inclusive eu tô vendo ele batendo no Calil aí em algumas mensagens passadas, inclusive em relação ao coronavírus. A candidatura dele está posta, a princípio ele não vai desistir. A gente tem que lembrar, né, Luiz, que os deputados que são candidatos a prefeito, eles não têm nada a perder, eles só ganham popularidade mesmo que levem a cabo o fato de disputarem a eleição, porque eles não têm que desincompatibilizar, continuam trabalhando normalmente, só no período pré-eleitoral, lá bem pertinho da eleição, que
talvez tenham que se afastar de algumas atividades, então eles continuam na ativa o tempo inteiro, tornam-se mais conhecidos, apresentam suas propostas relacionadas ao executivo, que é diferente do trabalho no parlamento. Então, para deputado, é sempre uma boa pedida, caso ele tenha interesse, mesmo que ele saiba que não vai ganhar, disputar a Prefeitura de Belo Horizonte. O João Vitor vem com uma crença que, de fato, ele pode ganhar, ele tem falado isso, né, que ele é um candidato que tem chances na avaliação dele, então ele deve, de fato, levar à frente. De todos os deputados estaduais, ele tem colocado isso mais firmemente. Lembrando que na Assembleia Legislativa, a gente até fez um levantamento recente, tem muitos candidatos à prefeitura. Nós temos aqui na região metropolitana, Marília Campos, por exemplo, ela vai disputar também, e na Assembleia tem candidato em tudo quanto é cidade. Então, todas as regiões, praticamente, tem um deputado que vai ser candidato a prefeito, que acaba, de certa forma, todos afirmam que não, afetando o trabalho na Assembleia Legislativa, né? Porque enquanto teriam que estar voltados para o trabalho parlamentar, fazem isso, claro, mas também dedicam parte do tempo a fazer campanha para a prefeitura, né? Maravilha. O Bruno, as eleições municipais também retratam realidades programáticas distintas das eleições estaduais ou nacionais. Excelente discussão em conteúdo, parabéns aos dois, obrigado, Gustavo, mais uma vez. O Edilene, a gente fica vendo, né? É claro que prefeito, governador, presidente chamam muito mais atenção, são muito menos candidatos, são candidatos normalmente que são mais conhecidos, né? A gente não dá tanta importância, né? O eleitor comum não dá tanta importância à Câmara dos Vereadores, à Assembleia Legislativa, à Câmara Federal, ao Senado. Como que você tem visto, por exemplo, a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, que também, né, caso as eleições não sejam modificadas, vai ter agora uma mexida importante, né? Como que você tem visto? Estão apoiando o Calil, a gente viu o Matheus Simões e o Gabriel um pouco se posicionando contra, né, o prefeito. O que você tem visto em relação à Câmara? A Câmara de Vereadores de Belo Horizonte teve um percentual de renovação na última legislatura e deve haver um percentual de renovação importante na próxima legislatura também. Muitos vereadores têm durado pouco nos mandatos e tem restado também poucos daqueles que são considerados políticos de carreira que estão há muitos anos. Tem muitos que, de fato, são lideranças, fazem um trabalho considerado bom pela base eleitoral, mas a população, de fato, ela quer renovação. E isso tem se mostrado presente. Mesmo que a renovação seja só no discurso do candidato, os eleitores clamam por isso, os candidatos fazem isso, e muitos deles acabam garantindo uma cadeira no Legislativo. O prefeito está no PSD, que é o mesmo partido que agora está também o senador Antônio Anastasia. O PSD é um partido a gente está checando ainda, porque a pandemia de coronavírus não está dando tempo para nada, né? Mas a gente tem que ver como é que ficou a chapa do PSD. A princípio, antes da eleição, eles tinham muitos candidatos com mandato. Muitas pessoas de outros partidos estavam mudando para a base do prefeito. A gente sabe que o prefeito é uma figura importante na hora de aglutinar votos, na hora da eleição, aparecer do lado de um prefeito, se ele tiver, ou de um candidato a prefeito, se ele tiver muita chance. Isso ajuda muito o vereador. O Calil tem uma base na Câmara dos Vereadores, consegue aprovar bem os projetos na casa. Então, a gente vê, inclusive, que nessa eleição, por causa da mudança na legislação eleitoral, a figura dos vereadores vai estar muito atrelada àquele cabeça de chapa. Porque as coligações, elas agora não são possíveis mais. Então, cada um vai com o seu partido, ou seja, aquele candidato a prefeito com aqueles vereadores sempre aparecendo juntos. Coligações entre partidos agora tem essa restrição. Então, a gente vai ver que as chapas elas vão se moldar por isso. O PSD deve ter bastante candidatos, tem outros partidos que querem fazer uma cadeira, e é assim, quando a pessoa vai entrar para a chapa de vereador, ela avalia se tem gente que tem a mesma chance que ele, mais chance, quem puxa voto, quem não puxa. Então, para fazer uma chapa equilibrada, dando chance para quem não tem mandato, normalmente eles montam a chapa sem vereador. Tem muito partido fazendo isso, porque se tem um vereador, ele já tem maior chance de ganhar, porque ele tem a máquina e faz campanha trabalhando, né? Porque o resultado que ele dá ali já pode agregar mais votos. Então, tem muitas chapas, a gente vê de vários partidos que vêm sem nenhum vereador com mandato, na tentativa de ter uma renovação maior. Muitos partidos estão apostando nisso. E os partidos maiores, tem vários com candidatos à reeleição, ainda trouxeram outros que já têm mandato, mas que estão mudando de partido porque acham que vão ter mais chance, por exemplo, aparecendo do lado do prefeito Alexandre Calil. Muito legal. Falamos do Calil, falamos das eleições municipais, a gente sabe que está longe ainda as eleições para governador. O Zema
inicialmente, né, quando ele ganhou as eleições, foi uma surpresa para todo mundo, né? Ninguém imaginava que o Zema poderia ganhar, nem ele mesmo, acredito eu. E aí ele ganhou e todo mundo estava muito confiante em relação ao governo dele, né? As medidas, o diagnóstico que foi feito no início do governo. E agora, há pouco tempo, ele foi muito criticado, às vezes até por um desconhecimento, é o que você falou, né? É o novato na política, às vezes tem um desconhecimento de falar que haveria um aumento para uma determinada classe, não lembro se eram os policiais, você vai saber me falar melhor, mas que isso, fazendo isso, ele geraria um efeito cascata para outras classes, o que daria um rombo ainda maior no governo, que é a grande crítica que ele teve ao se eleger e que é o grande problema de Minas Gerais já há 2, 3 mandatos. Me conta um pouquinho aí do que você acompanha do governo Zema. O que aconteceu em relação a essa questão que você está citando, Luiz, foi que os profissionais da segurança pública, que tiveram um aumento considerável no governo tucano, nos últimos anos, ficaram sem aumento durante o governo petista. E aí eles reivindicam uma recomposição salarial, na verdade. Eles nem falam em aumento, eles falam em recomposição salarial, que é a perda inflacionária ao longo dos últimos anos. A categoria, muito insatisfeita com o fato dessa recomposição não ter ocorrido, pressionou o governo do Estado para haver uma negociação, assim como todas as categorias pressionam. Eles conseguiram fazer uma negociação com o governo do Estado, uma recomposição salarial que superasse os 40%, que o governo disse que só poderia pagar de forma escalonada. Como aumentar salário de servidor é uma competência do Executivo, o governo do Estado fez esse acordo com os militares e com o restante da segurança pública, incluindo policiais civis, agentes socioeducativos e agentes penitenciários, enviou esse projeto com essa recomposição toda superior a 40% para a Assembleia Legislativa. Então, com esse pepino na mão da Assembleia, os deputados têm uma dificuldade grande em se desgastar com servidores que são parte importante da base eleitoral. A Assembleia aprovou o que o governo do Estado propôs, e o dinheiro sairia dos cofres do próprio governo, que foi quem fez a proposta. No final das contas, como é que acontece? O Executivo faz o projeto, a Assembleia vota o projeto, aprova ou não aprova, no caso aprovou, vai para a sanção do governador. O governador sancionou parcialmente esse projeto. E ele foi com uma previsão de gastos ainda maior, porque outras categorias reivindicaram, beleza, vai mandar o aumento da segurança pública, então vamos incluir outras categorias. E uma emenda estendeu para o restante do funcionalismo. Se esse aumento já era dito impossível só para a segurança pública, imagina para os outros servidores. O que o governador fez? O governador vetou essa emenda que estendia essa recomposição salarial para as outras categorias, cada uma de acordo com o que seria reivindicado ali para ela. E a recomposição da segurança pública, que seria escalonada, o governador sancionou só uma parte dela. 13% dessa recomposição seriam pagos neste ano e começariam a ser pagos a partir de agosto. Foi só isso que o governador sancionou. Dos 40 e tantos por cento, ficaram 13% para começarem a ser pagos a partir de julho. O salário de julho que é pago em agosto. E aí veio a pandemia do coronavírus, que gerou uma queda grande de arrecadação nos cofres do governo do Estado. Segundo o governo, só por causa da pandemia, 7,5 bi, que são 2 folhas de pagamento do funcionalismo estadual inteiro. O governo não conseguiu fazer a operação do NIOB na Bolsa de Valores, que garantiria o pagamento do 13º do funcionalismo em 6 meses de salário sem parcelamento. Então, o governo falou, a situação ficou crítica, mas mantém, pelo menos no discurso, o compromisso com a segurança pública. Nesse mesmo acordo que eles fizeram no ano anterior, previa-se que os servidores da segurança recebessem o salário integral no 5º dia útil, que seria ontem. O que não ocorreu, mas o governador anunciou que o salário vai ser pago de forma integral, tanto para a saúde quanto para a segurança, na próxima quinta-feira, dia 9, e que vai ser para os ativos e também para os inativos. Então, o governo agora está com esse pepino na mão. Eu estou fechando uma matéria para amanhã, porque tem alguns deputados ligados à segurança pública que disseram que o governo do Estado, e isso nas palavras desses parlamentares, estou até aguardando a resposta do governo, eles afirmam que o governo do Estado estaria, palavras deles, dando um golpe nos servidores da segurança. Por quê? Garante, ou diz que vai tentar garantir pagar os 13%, só que não só o governo de Minas, como todos os governadores, defendem a aprovação em Brasília do Plano Mansueto. O que é esse Plano Mansueto? É um plano que prevê que os estados possam tomar mais empréstimos, porque a situação financeira deles é caótica, e o governo federal seria o avalista. E também suspende o pagamento da dívida dos estados com a União. Minas Gerais já não paga porque tem uma liminar
liminar que suspendeu o pagamento dessa dívida, que é altíssima mensalmente. E aí, nesse mesmo plano, a contrapartida que o governo federal exige, e isso está sendo mais agravado ainda, estão tornando essas contrapartidas mais rígidas, seria, por exemplo, congelar o salário do servidor público, privatizar empresas. Então, qual que é a argumentação desses parlamentares que defendem a segurança pública? Se o plano Mansueto for aprovado agora e congelar o pagamento dos servidores, então os 3% não vão adiantar de nada, porque a lei federal vai sobrepor a lei estadual e não vai ter 3%. Então, o questionamento deles é esse. Então, a gente espera uma resposta para isso, né? O que prevaleceria, se essa lei que agora está vigorando em Minas Gerais, dos 3% de recomposição poderiam ser pagos com o plano Mansueto está vigente ou não. E aí, essa insegurança por parte desses profissionais que reivindicam e tiveram o direito a essa recomposição salarial, mas que agora a situação é de dúvida completa. Eu estava acompanhando as suas redes sociais e você teve toda uma preocupação de falar em relação ao pagamento dos servidores. Eu quase comentei, ela falou, é melhor perguntar para o Zema, né? Se perguntar para a Edilene que dia que vai cair na conta, tá difícil, né? Todo mundo me pergunta o tempo todo, Luiz, porque eu tenho uma preocupação grande mesmo, porque eu cubro o governo, cubro a Assembleia, eu sei das demandas dos servidores, também sei das dificuldades do governo, mas eles o tempo inteiro, como a gente sempre costuma adiantar a escala de pagamento, dar em primeira mão, e não é porque ninguém informa primeiro para a gente, não, é porque eu fico o tempo inteiro atrás de muitas informações, então sempre a gente acessa essas informações em primeira mão. E o servidor, ele fica, porque é o salário dele, né? Claro. Chegou o dia de pagar as contas, os boletos estão vencendo e o salário dele não está lá. É uma aflição muito grande. Como eles estão acostumados a gente informar sempre em primeira mão, então eles ficam me perguntando o tempo inteiro. E aí eu tenho essa preocupação de dar esse retorno para eles, que são mineiros e mineiras muito importantes, que trabalham para o bem-estar social de todos. Então a gente tem que ter cuidado com todos, né? Da iniciativa pública, da iniciativa privada. Então eu tento levar a informação e acalentar um pouco o coração do povo, que anda apertado, Luiz. Nossa, ainda mais agora, né, Edilene? Meu Deus. Olha, a nossa audiência está muito, muito qualificada. Nosso querido Rafael Araújo na área. Eu sempre ligo para a Edilene para checar informações. Aí, ó, Rafael tá falando que sabe tudo aí, ó. É verdade. De vez em quando o Rafa me liga e fala, Edilene, isso e aquilo. É um prazer para mim, porque nós somos da comunicação, sabemos, a Árvore faz um excelente trabalho, né, Luiz? Então, a gente tem orgulho dos nossos colegas quando eles fazem um trabalho excelente, e o Rafa é um desses. Então, a hora que ele precisar, que você precisar, eu estou à disposição para vocês. Obrigado demais. Cristiana Kumari, acho que pré-candidata também pelo Nova, vereadora. Pô, a politicada tá toda aí, ó. Os pretensos políticos estão aí. Grande Gustavo Celeste, também colega jornalista. Lena Alves de Andrade, repórter de essência. Essa Edilene Lopes é mesmo. Jornalista também, colega nossa. Você ia imitar, Luiz? Você ia me imitar agora? Repórter Edilene Lopes. Não, você tem que finalizar a nossa live com o repórter Edilene Lopes. Eu não consigo, né? Consigo fazer a graça, só consigo no final da matéria. Vergonha. Mentira! Verdade. Obrigado, Valdeci, também está aí com a gente. Ô Edilene, falamos da Câmara dos Vereadores, falamos de prefeitura, falamos do governo, falamos um pouquinho de Assembleia. Se você quiser falar mais de Assembleia, eu acho legal também, mas quero que a gente finalize, a gente já está indo para o finalzinho da nossa live, que você fale um pouquinho do governo federal, né? Também um novato como presidente, é óbvio, como novato, 27 anos como deputado federal, já sabia muito como que corriam ali os corredores de Brasília, com um discurso muito contra o PT, né, contra a esquerda, e agora é interessante, né, assim, independente, não quero fazer nenhum tipo de posicionamento de esquerda ou direita, mas as medidas que o governo vai ter que adotar a partir de agora são medidas de ajuda à população, ajuda às empresas, né? Porque senão o país vai entrar em colapso, né? O que você tem visto em relação a isso? Exatamente isso, Luiz. Em relação à Assembleia Legislativa, que eu acompanho bem de pertinho, agora vai ser um momento mais duro para a Assembleia, porque com o agravamento da crise financeira, o governador Romeu Zema vem defendendo a
a aprovação do plano de recuperação fiscal, que assim como o plano Mansueto, na verdade eles estão interligados, ele prevê medidas duras, que são como, por exemplo, ou então medidas polêmicas, a privatização de empresas estatais. Muita gente defende a privatização de empresas estatais e, de fato, o Estado ele pode ser até diminuído. Tem gente que defende só de algumas, tem gente que defende a diminuição de todas. A única coisa que eu acho polêmica nesse debate das privatizações é que as pessoas costumam... Tem aqueles que têm o argumento que tem que diminuir mesmo, que tem trabalho que não é competência de governo, que tem que ficar na mão da iniciativa privada. Agora tem gente que usa um argumento que é frágil. Vamos cortar as empresas estatais porque as empresas são cabide de emprego. Isso é muito fácil de resolver, uai, quando você está no governo, é só você acabar com o cabide de emprego. Você não dá emprego de favor para ninguém, não tem que acabar com o negócio por querer cabide de emprego, não. Você pode acabar porque dá prejuízo, pode acabar porque não é competência do Estado, você tem N argumentos. Agora, falar que acaba com privatizar uma empresa privada porque ela é cabide de emprego, você tem que exigir que não haja corrupção, que ninguém seja indicado, que não ocupe cargo lá para ficar à toa só para ganhar dinheiro. É essa que é a argumentação que tem que se fazer, né? Porque isso é que é a limpeza da política que tem que ocorrer. Então, os deputados vão ficar com esse pepino na mão, que é aprovar projetos que são polêmicos. Privatização de empresas, reforma da Previdência, que acaba empobrecendo, de certa forma, o trabalhador, porque se aumenta a contribuição previdenciária dele, isso diminui o ganho mensal do servidor, e tem várias categorias que vão ficar em cima da Assembleia, que são categorias gigantes, como, por exemplo, os professores. Se tiver mais alguma adequação em relação à lei federal para os profissionais da segurança, principalmente os militares que estão em número maior, esses também vão estar em cima da Assembleia, fazem parte do eleitorado dos deputados, e eles talvez tenham que, numa argumentação do governo, de que é isso que o governo precisa, e a Assembleia entendendo isso, votar pautas que desagradam o eleitorado. Então, a Assembleia vai enfrentar essa daí nos próximos meses, né? E é o custo de ser político, né? Porque a pessoa também não candidata achando que ele vai fazer só coisa legal, todo mundo vai achar ele lindo e vai eleger, por mais que ela faça um bom trabalho. Então, é isso que a Assembleia vai enfrentar. Em relação ao governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, ele sofre muitas críticas dos opositores e agora ele tem sofrido críticas também de alguns dos seus eleitores. E tem muita gente que fala, o presidente é burro, ele faz tudo errado. Não tem nada disso. Na minha avaliação, é um jeito de governar. Até a polêmica faz parte do governo de Jair Bolsonaro. É um estilo de governar, é um jeito diferente, é um jeito dele de fazer política. E eu acredito que o governo ele tem um plano traçado para a economia que ele tenta cumprir para e passo. Então, ele tem uma meta e ele tenta fazer isso. Tem uma equipe econômica forte, quer gostem, quer não gostem, com ministros que são respeitados, como o Paulo Guedes, por exemplo, que entendem de mercado, como o Salim Matar, que é da Localiza, é aqui de Minas Gerais. Outro dia ele até participou do Abrindo o Jogo, foi muito legal a participação dele, porque ele falou francamente sobre as coisas que ele pensa. Tem muita gente que não concorda, mas o entrevistado bom é aquele entrevistado que fala o que pensa. Então, ele no Abrindo o Jogo, ele literalmente abriu o jogo, e depois ele até me mandou um livro sobre liberalismo, mandou para mim, mandou um para o Emanuel, foi um entrevistado muito simpático, como ele sempre é, mas ele faz aquela defesa do Estado mínimo, que a universidade pública ela tem que ser só para aquele que não pode pagar mesmo, ou seja, tem que começar a cobrar a mensalidade de quem pode, de alguma forma, contribuir, e o discurso dele é esse. Então, acho que nesse sentido, o governo Jair Bolsonaro formou uma equipe que está sintonizada com o objetivo dele, tanto é que agora o Mandetta começou a nem combinar com a equipe, e o Mandetta é do Democratas, o Mandetta, durante a trajetória dele, votou na defesa, muito na defesa da saúde suplementar. Alguns acusam o Mandetta até de não ter votado tanto em defesa do SUS nos últimos anos, mas agora cumprindo o papel dele com muita sensatez, e está tendo alguma discordância ideológica em relação ao governo, né, por parte do próprio governo. E ele permanece na equipe porque é também uma medida sensata. Mas será porque também não está chamando muita atenção? E isso está deixando incomodado o presidente? Eu acho que isso pode estar deixando incomodado alguém na equipe do governo. Mas fato é que a demissão dele provoca um desgaste político maior do que a manutenção dele, porque o Mandetta foi deputado federal por muito tempo. Se você me perguntar hoje, se o Mandetta candidatar a qualquer cargo que ele ganha, eu acredito que com a popularidade dele, ele ganha. Porque agora ele está muito popular, mas eu não acredito que ele ganhe a presidência da República. No governo federal, o único que tem chance de se candidatar a esse cargo e ser bem votado e até ganhar é o Sérgio Moro. Tem a popularidade altíssima, inclusive isso já gerou rusgas internas entre ele e o próprio presidente da República, porque quanto mais poder ele tem no governo, mais chance ele tem de fazer ações que ganhem reconhecimento e mais forte ele fica para disputar uma próxima eleição. Então, eu acho que o governo federal, no que ele se propôs, eu não vejo nenhuma incoerência entre o governo Jair Bolsonaro e o que ele propôs na campanha,
você me perguntar, você acha que o presidente federal, o governo federal é incoerente, o presidente é incoerente? Não. Se as pessoas que votaram nele estão estranhando ele agora é porque não conseguiram enxergá-lo da forma como ele se mostrava ou não perfeitamente. acompanhavam antes, né? Quem acompanhava falava que era exatamente assim, né? Na minha avaliação, ele cumpre o que ele prometeu e aí fazendo jus aos votos que ele recebeu na eleição, né? Que eu acho que, de fato, é assim que deve ser com qualquer político. Você entrega o que você prometeu. E eu acho que o presidente Jair Bolsonaro está fazendo isso. Essa crise agravada com a pandemia dificultou muito a situação do governo federal, porque todos aqueles planos, inclusive a medida provisória que colocou teto, que nem é do Bolsonaro, é da época do Temer, colocou teto de gastos, inclusive da saúde, foi um veneno para essa pandemia, porque ela limitou o aumento do Sistema Único de Saúde, ele está ruim, poderia estar um pouco melhor do que está hoje, a gente poderia enfrentar melhor a pandemia. Então, essas medidas de ajuste todas que foram tomadas, elas vão ter que ser revistas. O governo agora está tendo que botar a mão no bolso e salvar todo mundo, porque o único que pode emitir dinheiro, o único que pode tirar dinheiro dos cofres públicos é o governo federal, para salvar os estados e para salvar as prefeituras. Então, agora deu um pause naquela política que o governo vinha conduzindo para poder combater a pandemia de coronavírus. E pelo que a gente tem visto, embora muita gente tenha dito que algumas medidas estão demorando mais do que deveriam, o governo federal está fazendo, socorrendo as empresas, agora tem esse auxílio para os autônomos. Aí tem gente que fala, o governo propôs R$200 e a gente teve que aumentar para 600 na Câmara. Esse é que é o papel dos parlamentares mesmo. 200 é pouco? 600 é melhor? E é por isso que tem executivo e é por isso que tem parlamento. Então, eu acho que na medida do possível as pessoas estão sendo socorridas nesse momento. E depois o governo vai ter que tirar esse atraso em relação ao que ele propôs, né? Com certeza, com certeza. Deixa eu ler algumas participações aqui para a gente finalizar. Até gente de Belém do Pará está aqui, doutor Christian Vieira. Obrigado pela participação. Muita gente falando muito bem de você aqui. O Davidson, sou fã da Edilene. Que beleza! A Mari Pinheiro também sou fã. Como fala bem essa menina. Fala bem demais. Ó, Roberta Zampetti aí, ó. Roberta Zampetti. Eita, beijo, menina... saudade! Eita, menina danada de competente. É mesmo. Beijo, Roberta, saudade. Thiago Souza, excelente live. Ainda não acabou, já quero mais. Aí, Thiago, obrigado. Muito bom, gente. O Depena falando aqui. Enfim. A Ender, Didi, talentosa desde a faculdade. Velha Gomes, sou fã da Edilene. Eu também sou fã, gente. Gente, Flavinha Moreira, que prazer, ótima prosa, voltem sempre. Vou fazer um com a Flavinha Moreira, que sabe tudo de cultura em Minas Gerais. Sabe tudo. Esse eu não perco, não. Bandas que estão surgindo, artistas, vou combinar com você, Flavinha. Oi, Edilene, olha, que papo delicioso. Você certamente, olha, você acha que você está, além de política, você poderia ser utilizada para narrar jogos de futebol na Itatiaia. Você embala uma primeira que você gerou um conteúdo em 40 e poucos minutos do que outros convidados gerariam em 2 horas de live. Sensacional, adorei. Na verdade, esse é um defeito que eu estou tentando corrigir, Luiz, porque eu falo muito rápido e eu acho que as pessoas não me entendem, sabe? Porque eu estou embolando tudo, aí eu tento diminuir, eu empolgo e acelero de novo. É duro. Não, entendi absolutamente tudo, foi perfeito. Edilene, quem quiser te seguir no Instagram é @Edilene Lopes? Pergunta difícil, né? Edilene, _Lopes, Edilene, eu acredito que seja isso, mas buscando Edilene Lopes, eu tô com uma roupinha azul lá, apareço rapidinho. É nóis, né? Fala do podcast Abrindo o Jogo, as pessoas em todas as plataformas, Spotify, SoundCloud, onde que as pessoas acessam? O Abrindo o Jogo em todas as plataformas, tem Spotify, Deezer, no Itacast, que é a página do site da Itatiaia voltado para podcasts. E aí, para quem não conhece o Abrindo o Jogo, posso falar um pouquinho, Luiz? Claro! O Abrindo o Jogo é um podcast que a gente estreou em outubro do ano passado. É uma entrevista de cerca de 20 minutos ou 30. Tem algumas que duram até 1 hora. Do Ciro Gomes, por exemplo, chegou a 1 hora. E de acordo com o pessoal das estatísticas de web lá da rádio, foi o podcast mais ouvido
da história da rádio, porque os políticos também acabam replicando alguns deles, e aí as pessoas acessam esse conteúdo muito por interesse no conteúdo mesmo, no entrevistado. Então, uma entrevista um pouco mais leve, um bate-papo mais ou menos parecido com o nosso, que eu pego temas polêmicos, mas eu não sou um ferrinho de dentista, porque tem gente que fica com medo de aceitar, falar, ela vai me pegar igual pega nas coletivas. Não, é um papo leve, é um papo legal para que a gente conheça as pessoas, a proposta das pessoas, a leitura de mundo delas, e agora a gente tem, além de políticos, a gente também entrevista diversas pessoas expoentes de vários setores para ajudar na leitura de mundo mesmo. Aí o podcast, ele vai na íntegra, fica na íntegra na internet no formato podcast, tem sempre um resumo dele com o que é mais factual, o que é mais assunto do momento, no Jornal da Itatiaia de segunda-feira. Mas meu sonho é que esse podcast vire um programa, algo mais longo, a gente tem até um planejamento para isso, de repente, em alguns momentos, ir veiculando ele maior, fazer ao vivo e tal, como a diretora de jornalismo Maria Cláudia já falou dessa vontade, então é um pilotinho aí, né? Porque eu adoro entrevistar, assim como você, né? A gente é jornalista, gosta disso, de aprofundar, de fazer uma entrevista mais longa. E o produto mais novo, pode falar, Luiz. Não, a gente agora tem uma coluna que eu curto muito. Eu quero saber. É porque o povo colou aqui, ó, Edilene, _Lopes, _Edilene. É o Instagram da Edilene. Vai lá e curte ela, gente. Obrigada, gente. Aí, que beleza. Todo mundo me salva o tempo inteiro. Eu sou atrapalhada demais. Ninguém aguenta isso, não. E aí a gente está com essa coluna que é Em Cima do Fato, uma coluna diária de contextualização política. Normalmente é o principal assunto do dia, aquilo que a gente trouxe em primeira mão, assuntos que a gente tem informações muito aprofundadas sobre ele. Então, todo dia, Em Cima do Fato, no Plantão da Cidade, que é o programa do Eustáquio Ramos, entre 4 e 5 horas, tem surtido muito efeito. A gente começou na semana passada, a gente tem conseguido abordar assuntos interessantes, e aí é um momento também que você faz uma reflexão, né, porque eu sou muito pautada na imparcialidade, né, Luiz, muitos anos de reportagem, então assim, eu acredito que a gente pode até fazer o papel de analista, mas eu não me vejo no papel de opinadora, eu posso até contextualizar, que é o que eu gosto muito de fazer, e na reportagem a gente mais relata do que contextualiza, na coluna eu estou podendo contextualizar, então eu acho que isso me alegra muito, igual o nosso bate-papo aqui. Que bom, eu adorei, acho que foi uma delícia, muita gente já elogiando aí. Gente, assim que acabar a live, ela já vai estar disponível aqui no LZ MKT Negócios, fica compartilhado por 24 horas, depois no YouTube da LZ, só buscar por LZ MKT Negócios, depois eu mando para a Edilene, se ela quiser publicar também, fico super à vontade. Obrigado demais, obrigado mesmo. Só falando que amanhã a gente recebe um especialista em marketing de indicação, chamado Rodrigo Noll, do Base Viral. Na quinta-feira, a médica psiquiatra, a doutora Marcele Iage... Não, o nome dela é difícil demais. Iaegashi. Ela vai falar sobre saúde mental versus coronavírus. Muita gente em casa, com ansiedade, né? E sexta-feira nós vamos receber o Eduardo Nunes. Ele é sócio da cervejaria Sátira. Vai falar sobre o mercado cervejeiro artesanal, depois do caso Baker e depois dessa questão do Covid-19, né? Como que as marcas de cervejaria artesanal vão sobreviver. Bastante interessante. Quer despedir do povo? Ah, não, por favor, despede do povo falando assinatura, repórter Edilene Lopes. Não acredito que você vai me fazer isso. Tem 15 anos que tem gente até apostando. Ela vai fazer, ela não vai fazer. Sempre tem alguém fazendo uma graça com isso. Ó... Ai, Luiz, é duro, gente. Peraí, antes de jornalista, parabéns, Edilene. Obrigada. E para você também, viu, Luiz? Muito boa essa oportunidade. Aqui eu acredito que sempre você foi muito aplicado e muito bom em tudo que você fez. Então, eu não tenho dúvidas de que o trabalho da LZ vem ajudando muita gente, muitas empresas, e porque você tem essa visão, que é uma visão estratégica, que é muito legal. Trazer essas lives aqui é muito legal. Inclusive, eu tenho acompanhado, são assuntos atualíssimos. Talvez eu seja o menos legal disso tudo que você trouxe. De tanta não, coisa o povo está adorando, não vem não. Parabéns por isso tudo, tá? Uma honra, um prazer ser sua contemporânea. Eu vi que alguém comentou ali que Brumadinho não pode ser esquecido. Brumadinho não pode ser esquecida, Mariana não pode ser esquecida. Eu fiz essas coberturas, eu não gosto de falar disso porque eu choro, sabe? Mas, assim, a gente não esqueceu, nós não estamos esquecendo. Inclusive, a tragédia de Brumadinho teve um custo altíssimo para a história de Minas Gerais. Perdemos muitas pessoas e agora a gente tem que lembrar que, até nesse momento, Brumadinho agora
teve uma interrupção das buscas por causa da pandemia do coronavírus. Pela primeira vez, né? Pela primeira vez, e o governo, né, tem um processo contra a mineradora e o governo do estado está utilizando 500 milhões de reais com autorização da justiça, com o trabalho dos procuradores do estado, para poder ajudar no combate à pandemia. Quer dizer, tanta dor, tanto sofrimento, tudo que a gente não queria que tivesse acontecido, e nesse momento esse dinheiro que pertence aos atingidos está também servindo para combater a pandemia, né? Tanta dor, tanta tristeza, e isso que não deveria existir, mas na verdade que pode ser considerado inclusive uma contribuição deles, né? Porque esse dinheiro está sendo utilizado para o governo, pelo governo do estado para diversas ações que não são relacionadas ao combate à pandemia, mas que ressarcem de certa forma, principalmente os municípios atingidos, e agora no combate à pandemia também. A gente não vai esquecer Mariana, a gente não vai esquecer Brumadinho, inclusive eu estou com uma preocupação específica nesse momento, eu vou até ligar para o pessoal lá de Mariana e para o promotor também, porque para agosto agora era prevista a reinauguração do Novo Bento, né? E com certeza vai ser adiada em função da pandemia. As famílias estão esperando voltarem para ficarem reunidas e tal, então tem essa tristeza toda. Então eu te agradeço muito, gente, nós não vamos esquecer, nem eu, nem o Luigi, nem ninguém, porque faz parte da nossa missão, né? Fazer com que a sociedade seja um pouco mais justa, garantir a democracia, isso significa a participação de todos, mesmo que com ideias totalmente diferentes, né? Todos devem ser respeitados e devem ser ouvidos. Então, é para isso que a gente trabalha. Muitíssimo obrigada, Luíde. Aí você vai conseguir um negócio que ninguém na face da Terra conseguiu até hoje. Muito obrigado. Ó, vou ficar em silêncio aqui. 1, 2. Repórter Edilene Lopes. Serviu? Sensacional, gente. Adorei. Muito obrigado, Edilene. Obrigado, gente. Até a próxima. Sensacional. Tchau, tchau. Obrigada, até a próxima. Obrigada, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.